Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica. O jogo de hoje é Summoner Wars. Summoner Wars é um jogo de 2011 do autor Kobe Dauch, publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. De que se trata Summoner Wars? Ele é um jogo, eu diria que no estilo de xadrez, onde nós seremos dois magos invocadores, né, os Summoners, como se diz em inglês, duelando pelo controle do reino de Itária, como diz o manual do jogo. Essa cópia que eu tenho aqui é uma cópia um pouco antiga, foi um dos primeiros jogos que o meu irmão, na verdade, comprou. A cópia pertence a ele, logo quando ele entrou no mundo dos jogos de tabuleiro. Mas é uma cópia da primeira edição. Hoje em dia, já foi lançado já há bem menos tempo a segunda edição do Summoner Wars, que pelo que eu andei pesquisando, teve algumas leves mudanças nas regras, certo? Mas assim, 90% do que eu vou ensinar aqui é a versão das regras da primeira edição, porque é a que eu tenho acesso, mas eu diria que 90% das regras permaneceram inalteradas, mas já faço o alerta aqui que mudaram algumas coisinhas com relação à segunda edição. E que se você hoje em dia for tentar adquirir o jogo, provavelmente vai ser mais fácil encontrar a segunda edição, que é mais recente, do que essa aqui. Certo? Então já fica aí o alerta, que se você for procurar e acabar optando por comprar a segunda edição, que como eu disse é mais fácil de achar hoje em dia, vai ter aí algumas diferençazinhas nas regras com relação ao que eu vou explicar aqui, certo? Então fica aí o alerta. Então, como eu disse, em Summoner Wars nós seremos magos invocadores, Summoners, que temos a capacidade de invocar, né, conjurar seres para o campo de batalha, para lutar a nosso favor, e estaremos aí duelando pelo controle do reino nesse jogo, que é basicamente assim, ele lembra bastante um xadrez, apesar de não parecer à primeira vista. Eu digo brincando que ele é uma espécie de xadrez de bruxo, como vocês verão, porque ele é uma espécie de xadrez mesmo, assim, você tem o tabuleiro com apenas 2 jogadores, né, um jogo para apenas 2 jogadores, onde o que seriam as peças do jogo, na verdade são as cartas. As cartas vão se mover pelo tabuleiro, mais ou menos da mesma forma que se movem peças num jogo de xadrez ou de damas, enfim, num jogo abstrato como esse. As cartas é que equivalem às peças e vão se mover pelo tabuleiro, tendo como objetivo destruir o exército adversário. Então, para começar, cada jogador vai escolher ou sortear, né, conforme você e o seu adversário preferirem, como eu já disse, um jogo para apenas 2 jogadores. Por sorteio ou por comum acordo, cada um vai escolher o seu baralho, que representa aí o seu exército. Nessa caixa básica aqui que eu tenho, nós temos seis diferentes exércitos, mas existem também expansões que trouxeram novos exércitos para o jogo, certo? Nessa caixa aqui eu tenho outros 3 que foram adquiridos posteriormente por meio dessas expansões, um total de 9 exércitos. Quanto à segunda edição, eu não tenho certeza exatamente de quantos exércitos vem na caixa base. Mas enfim, como eu dizia, você vai escolher aí, você e o seu adversário, por sorteio ou por comum acordo, escolher o seu baralho. Digamos que foram escolhidos esses 2 aqui, por exemplo. Guarda os demais, é claro, você não vai precisar deles. O jogo vem ainda com alguns dados, que você deve deixar por perto ao alcance dos jogadores. E esses marcadores de dano, que você também deve deixar por perto ao alcance dos jogadores. Cada jogador então vai pegar o seu baralho, vai procurar essa carta aqui, que de um lado ela tem o auxílio do jogador, mostrando todas as etapas da rodada, e do outro ela tem um diagrama mostrando de que forma o jogador deve posicionar as suas cartas iniciais, certo? Essa linha central divide o tabuleiro em 2 metades, então aqui a minha metade e a metade do adversário. Esse diagrama aqui representa justamente a sua metade do tabuleiro, né? A metade aqui mais próxima de você. Então você vai procurar exatamente as cartas mostradas no diagrama. Ele tem aqui a legenda aqui em cima, ó, o que significa cada letrinha dessa. São diferentes cartas que você vai ter no seu baralho. Você vai procurar aqui no seu baralho exatamente essas cartas mostradas no diagrama e posicioná-las da forma que o diagrama pede. Então, feita aqui essa distribuição inicial das cartas iniciais, conforme mostrado aqui no diagrama, é importante que o texto das cartas, como vocês verão, está sempre na horizontal, assim, as cartas são lidas deitadas. Então, você sempre mantém elas com o texto virado para você, né, de cabeça para cima, conforme o seu próprio ponto de vista.
Isso é importante porque tem alguns poderes de algumas cartas que permitem que a carta mude de dono. Mude, né, quem é o jogador que está controlando ela. Então, para você registrar, você não se confundir sobre quem é que está controlando aquela carta, quem é o dono dela, você mantém ela sempre nessa posição, com o texto legível, né, de cabeça para cima do seu próprio ponto de vista. As demais cartas, você vai dar uma boa embaralhada. Aqui eu já fiz a distribuição dos dois exércitos, né? Nós estamos jogando aqui com os Vagarts da montanha e com os Goblins do deserto. Cada exército representa aí uma raça diferente, né? Que estão lutando pelo controle do rei. Então você pega as suas cartas, deixa elas aqui no monte de compras, escolhe um jogador inicial pelo método que você quiser, como é um jogo que utiliza dados, a forma mais fácil é rolando o dado, vendo quem tira o número maior, e nós estamos prontos para começar a jogar. E a jogabilidade, na verdade, é muito simples. Basicamente, os jogadores vão se alternando em turnos, né? Como diz um jogo para apenas 2 jogadores, e cada um, na sua vez, no seu turno, vai realizar uma ação, né? Um turno que se divide em 6 ações, em 6 etapas. Então, o jogador realiza as 6 etapas em sequência, passa a vez para o seu adversário, que realiza as 6 etapas em sequência, e assim sucessivamente eles vão se alternando. Antes de explicar em detalhes cada uma das 6 etapas, vamos falar um pouco aqui da anatomia das cartas, certo? Existem basicamente 2 tipos de carta, ou 3, podemos dizer assim. As cartas de unidades, que são as tropas, digamos assim, do seu exército, que vão efetivamente entrar no tabuleiro e combater para você. E as cartas de evento. A grande maioria das cartas de evento são cartas que você joga e depois descarta. Mas algumas delas, existem algumas exceções, né? Existem algumas cartas de evento que entram no campo e ficam lá desempenhando alguma função, conforme vocês vão entender em detalhes já já. E nós temos as cartas de muralha, que tecnicamente falando também são cartas de evento, mas elas sempre ficam no campo, certo? Os 2 jogadores, nesse nosso exemplo aqui, já começam com uma muralha em campo. Aliás, eu acho que em todos os exércitos, conforme a configuração aqui de cada um deles, todos eles sempre têm no mínimo uma muralha em campo assim que começa o jogo. Então vamos explicar aqui, antes de passar o passo a passo, né, as 6 etapas do jogo, a anatomia de uma carta de unidade, certo? As cartas de unidade. Aqui nós temos a carta de unidade do Summoner. Eu não sei se a pronúncia é Summoner ou é Summoner. Enfim, não sou. Me perdoem aí se a pronúncia estiver errada. Mas ele é o líder, né, o rei bruxo aqui da nossa facção, do nosso exército, que irá comandar as tropas e invocar novos guerreiros para entrar em campo. E ele é como se fosse o rei do xadrez, no sentido de que o objetivo é derrotar o Summoner adversário. Se você conseguir, né, basicamente é isso. Derrotou o Summoner adversário, ganhou a partida. Simples assim. Para mostrar a anatomia da carta, eu não vou pegar ele porque tem alguns detalhes que a carta dele não tem. Vamos aqui pegar esse outro. Brutal. O que é que nós temos na carta? Aqui em cima nós temos o nome da carta, o nome daquela unidade. E é importante que o nome aqui não é meramente ilustrativo, certo? Existem alguns efeitos de algumas cartas que vão dizer: faça tal coisa com um guerreiro, por exemplo. Esse aqui fica até melhor. O nome dessa unidade é guerreiro. E vão existir efeitos de determinadas cartas do seu exército ou do exército adversário que vão dizer: faça determinada coisa com um guerreiro. Então esse nome não é meramente ilustrativo, ele tem aplicação para determinados efeitos que você tem que ler e aplicar conforme está escrito e prestar atenção. Abaixo do nome do guerreiro, do nome da carta, existe a classe dele. Ele nesse caso aqui é um comum. Existem basicamente 3 classes. Nós temos os comuns, os campeões e o summoner. Cada exército sempre só tem apenas um summoner que sempre já começa a partida em campo. Além dele, temos, como eu disse, os guerreiros e os... Aliás, os guerreiros não, desculpem, os comuns e os campeões. E aí, novamente, é outra coisa que você tem que prestar atenção. Existem certos efeitos de certas cartas que vão dizer: faça tal coisa com um comum do time adversário, ou com um campeão do seu próprio time. Então você tem que prestar atenção também nessa classe, se ele é comum, se ele é campeão, ou se ele é summoner, que no caso tem apenas um por exército. Aqui ao lado, nesse número, nós temos a força de ataque daquela unidade, daquela carta. Esse número aqui embaixo indica o custo de invocação.
quanto é que você paga para poder trazer aquela carta para o campo, né? Invocar, summonar, como dizem os a galera que gosta dos estrangeirismos aí no mundo dos jogos, aquela carta para o seu campo. Isso aqui não se preocupe que eu vou explicar com mais detalhes já já. Esse outro símbolo aqui, nós temos algumas cartas com o símbolo de uma espada e outras com o símbolo de um arco. Deixa eu procurar aqui uma que tem o símbolo de um arco. Essa aqui, por exemplo. As cartas que têm o símbolo da espada, isso é um indicativo de que elas fazem ataques apenas corpo a corpo. As que têm o símbolo de um arco é um indicativo de que elas fazem ataque também à distância, como eu explicarei melhor já já quando estiver chegando na fase dos ataques. Esses símbolos aqui, essas bolinhas que temos aqui ao lado, indicam os pontos de vida da carta, ou seja, o quanto de dano você precisa causar nessa carta para poder derrotá-la, para poder eliminá-la lá na fase dos ataques, como vocês verão com detalhes também já já. Você pode ver, por exemplo, esse camarada aqui tem 2 de vida. Já o Summoner tem 7 de vida. Então, cada carta aí tem uma diferente quantidade de pontos de vida. Interessante que a muralha, que vocês já vão entender para que ela serve, também tem pontos de vida, certo? Essas bolinhas aqui abaixo da muralha indicam os pontos de vida da muralha. Como vocês podem ver, são muitos, não é mesmo? Por fim, nós temos aqui abaixo o texto que mostra o poder especial daquela unidade. Todas as unidades, sem exceção, têm algum poder especial que vai vir descrito aqui na forma de texto. Então, apresentados esses conceitos básicos da anatomia da carta, só para não ter que ficar explicando eles detalhadamente quando eu estiver explicando as próximas etapas, vamos então agora para o passo a passo. Como é que é um turno do jogador? O que é que o jogador faz na sua vez de jogar? Ele vai fazer essas 6 etapas uma a uma. Primeira etapa, comprar. O jogador vai puxar aqui do seu baralho de compras, do topo do baralho, cartas na quantidade necessária para que ele fique com 5. Ou seja, na primeira rodada ele está sem nenhuma carta na mão, vai puxar 5. Mas da segunda em diante, ele vai puxar, se ele tiver com 3, pega 2, se tiver com 2, pega 3, se tiver com 4, pega 1, enfim, vai pegar a quantidade necessária para que ele fique com 5 cartas na mão. Essa é a primeira etapa, comprar. A segunda etapa é invocar. Invocar significa que o seu summoner aqui, o seu invocador, vai trazer, né, usar os poderes mágicos dele para trazer novas unidades para o campo de batalha. Essas unidades saem da sua mão, certo? As cartas estão na sua mão, você baixa elas no tabuleiro. E você precisa pagar o custo de invocação, que como eu mostrei ainda há pouco, é esse númerozinho menor que está aqui. O que significa pagar o custo de invocação? Você vai ter que descartar do seu baralho de magias, que é um baralhinho que fica aqui, cartas na quantidade necessária para invocar aquela carta. Na primeiríssima rodada, o jogador ainda não vai ter nenhuma carta aqui no seu baralho de magia, a não ser que tenha algum poder especial de alguma facção que diga o contrário. Mas ao longo do jogo, como vocês verão já já, acontece de virem aqui algumas cartas viradas para baixo, para esse baralho que é o baralho de magia. Então o jogador pega as cartas aqui, e aí o que importa é apenas a quantidade de cartas, nesse momento o conteúdo delas é irrelevante, e descarta essas cartas do seu baralho de magia na sua pilha de descartes. A quantidade de cartas que você precisa descartar é o número indicado aqui, nesse númerozinho menor, que é o custo de invocação da carta. Temos ainda um outro detalhe importantíssimo, que é o seguinte: a carta, quando você a invoca, ela sempre tem que estar adjacente, na horizontal ou vertical, a uma muralha sua, uma muralha que lhe pertença, certo? Então, se não tiver espaços vazios ao redor da sua muralha, ou das suas muralhas, né, como vocês verão, pode vir a ter mais de uma em campo, você simplesmente não pode invocar, você não vai realizar essa etapa, certo? Então, você tem que pagar o custo e baixar a carta sempre adjacente a uma muralha, num espaço vazio, adjacente a uma muralha que você tenha no tabuleiro, no mapa. Uma muralha aqui do seu lado do tabuleiro. Se você não puder ou não quiser invocar, você simplesmente pula essa etapa, vai direto para a etapa 3. Se você não puder, por exemplo, por não ter cartas de magia, o que sempre vai acontecer na primeiríssima rodada, ou por não ter espaços vazios ao redor da sua muralha, ou se não quiser mesmo, não é obrigado. Então, paga o custo e não existe limite de cartas, certo? Você pode invocar quantas unidades você quiser, desde que pague os custos e obedeça essas regras que eu estou explicando agora. Não existe limite de quantidade de unidades que você pode invocar, contanto que você pague o custo necessário e
atenda aos demais requisitos, como eu estou explicando agora. Próxima etapa, etapa 3, jogar cartas de evento. Aí nesse momento as cartas de evento são que você vão sair da sua mão, né? Assim como as cartas de unidade. Acho que eu não tenho nenhuma carta de evento na mão aqui. Deixa eu procurar um aqui no meu baralho só para exemplificar, só para exemplificar bom. Cartas de evento, elas não são cartas de unidade, elas não são tropas do seu exército, são eventos que acontecem ali e na grande maioria das vezes você descarta, né? Você usa a carta e descarta. Basicamente elas não têm custo, certo? Você pode baixar quantas cartas de evento você quiser da sua mão, né? A carta tem que estar na sua mão. Eu peguei um aqui do meio do baralho apenas para exemplificar. E você basicamente vai ler o que o texto dela diz e aplicar os seus efeitos. Em geral, elas não têm custo, a não ser que o texto dela diga o contrário. Você pode baixar quantas cartas de evento você quiser, desde que elas todas estejam na sua mão, evidentemente, e aplica o efeito de cada uma delas em ordem. Baixa uma carta, aplica o efeito, baixa outra, aplica o efeito, e assim por diante, nessa etapa 3 de jogar cartas de evento. Vamos ler um aqui, não vai ter como eu explicar, evidentemente, todos os efeitos de todas as cartas, nem as de evento, nem as de unidade, porque, enfim, são 34 cartas por baralho, 6 baralhos. Evidentemente, o jogo ia durar aqui uma semana, o vídeo ia durar aqui uma semana para eu explicar tudo. Mas são efeitos muito simples, basta você ler o que está escrito e aplicar, não é nem um bicho de 7 cabeças. Pegar essa aqui como exemplo, só para não dizer que não falei das flores. Essa carta de evento se chama Convocar. Coloque até 2 unidades comuns sob seu comando em espaços adjacentes ao seu Summoner. Então aqui, o meu Summoner está aqui. Unidades comuns, você lembra daquela distinção que eu falei ainda há pouco, entre comuns e campeões? Então eu poderia gratuitamente colocar 2 unidades comuns em espaços adjacentes ao meu Summoner, aplicando essa carta de efeito, por exemplo. Em seguida eu descarto, ela vem aqui para o meu monte de descarte. Então nessa fase 3, você vai jogar tantas cartas de evento você quiser ou puder, desde que elas saiam aqui da sua mão, evidentemente. Elas não têm custo em pontos de magia, né? Diferente das cartas de unidade, mas algumas delas vão ter, não exatamente um custo, mas algum pré-requisito que você precisa atender para poder utilizá-las. E aí você lê conforme está escrito e aplica. Só fazendo uma correção rapidinha aqui, eu disse que não ia explicar todas as cartas e dar só essa aqui como exemplo, e na hora de dar o exemplo ainda cometi uma burrada e fiz errado, né? Porque o que a carta manda fazer não é trazer cartas da sua mão e colocar adjacente ao seu Summoner, mas sim mover unidades sob seu comando. Quando ele usa essa expressão, sob seu comando, ele quer dizer cartas que já estejam no tabuleiro e que você está ali controlando. Então seria o caso de eu pegar essas cartas aqui que já estão sob meu comando e trazê-las para perto do Summoner, certo? Perdoem aí a minha burrada. Eu falei que ia dar só essa como exemplo e acabei dando um exemplo errado, mas feita aí a correção, vamos seguir em frente. Depois de jogar todas as cartas de evento que você quiser ou puder, dentro dessa dinâmica que eu acabei de explicar, você passa para a etapa 4. Mas antes da etapa 4, vamos só explicar aqui rapidinho que a carta de muralha é considerada uma carta de evento, certo? Então se você tiver uma carta de muralha na sua mão e quiser acrescentar uma muralha nova, uma muralha a mais no campo de batalha, é nesse momento que você vai realizar, você vai fazer isso, certo? E o detalhe é que as muralhas só podem ser colocadas em espaços vazios do seu lado do tabuleiro, certo? Na sua metade do tabuleiro. Ela também sai da sua mão como uma carta de evento qualquer. Ela é uma carta de evento, na verdade. É nesse momento aqui, nessa etapa 3, que você joga a carta da muralha. Ela não tem custo para ser baixada, só precisa ser baixada num espaço vazio, na sua metade do tabuleiro. Então, passando aqui finalmente para a etapa 4, que é a etapa de movimentar. Na etapa de movimentar, você vai mover até 3 cartas, até 2 espaços cada, em linha reta. Então você pode, por exemplo, movimentar essa carta para cá, elas moveu um espaço em linha reta, essa aqui para cá, moveu-se um espaço em linha reta. Elas podem mover até 2 espaços, é permitido inclusive fazer uma curva, fazer tipo um L. Poderia fazer, por exemplo, isso e isso. Movi a carta aqui 2 espaços. O que você não pode fazer é se mover na diagonal, certo? Movimentos apenas podem ser 2 casas na horizontal, 2 casas na vertical, ou pode fazer um L também, uma curva, né? Gastando os 2 movimentos para fazer algo parecido com isso. 1, 2. E é até 2 casas. Se você quiser mover apenas uma casa, pode também. Os movimentos são sempre facultativos, nunca obrigatórios, certo? É um direito de movimentar, não uma obrigação. Então são até 3 cartas
cada uma delas até 2 espaços. Você não pode mover a mesma carta 2 vezes. Tem só um detalhezinho nessa questão da movimentação, que é o seguinte: o manual diz isso expressamente, que existem alguns efeitos especiais de algumas cartas, alguns poderes especiais de algumas cartas, que dizem que aquele poder é ativado quando a carta se movimenta. Ao movimentar a carta, faça isso. E aí a regra diz expressamente que é permitido, se você quiser ativar aquele poder, mas não quiser que a carta se mexa, você pode anunciar que está movimentando ela 0 espaços. Então você diz, ó, eu estou movimentando essa carta aqui, mas ela vai ficar parada no lugar. Ou seja, um movimento de 0 espaços, apenas com a finalidade de ativar esse poder especial, que vai acontecer em algumas cartas, né? Algumas cartas vão ter um poder especial que diga, ao se movimentar, faça isso. Ao se movimentar, ganhe o direito de fazer aquilo. E aí, só que por algum motivo você quer ativar esse efeito, mas não quer que ela se mexa, quer que ela fique naquele espacinho que ela está mesmo. Então você pode dizer, ó, estou mexendo essa aqui 0 espaços para ativar o efeito. No entanto, esse movimento de 0 conta como um dos 3 movimentos a que você tem direito na sua rodada. Lembrando sempre que são 3 movimentos com cartas diferentes, apenas cartas de unidade, cartas de muralha, evidentemente, não se movem. Próxima fase é a fase do ataque. No ataque, você irá realizar até 3 ataques com 3 cartas diferentes. A mesma carta não pode fazer, a mesma unidade, né, como a regra chama, não pode fazer 2 ou mais ataques na mesma rodada. Então você vai fazer até 3 ataques com até 3 cartas diferentes, né, uma com cada uma. As cartas que vão atacar não precisam necessariamente ser as mesmas que se movimentaram, certo? Você pode, as que se movimentaram podem ser umas, as que atacaram podem ser outras. Não existe essa correlação. Como é que funciona o ataque? Nesse momento você tem que prestar atenção aqui nesse ícone. As cartas que têm um símbolo de espada apenas atacam de perto, apenas atacam corpo a corpo, o que significa que elas precisam estar adjacentes, encostadinhas assim, na horizontal ou vertical, à carta alvo, a carta que elas pretendem atacar. Diagonal nesse jogo aqui nunca conta. Então, cartas que têm esse símbolo da espada apenas atacam assim, corpo a corpo, a carta adjacente a elas. Cartas que têm o símbolo aqui do arco e flecha, podem atacar a até 3 espaços de distância. Significa, né, 3 espaços de distância, quer dizer, 2 espaços vazios entre você e o alvo, e o seu alvo estaria, então, no terceiro espaço. Ou no terceiro, ou no segundo, ou no primeiro também. Atacar a distância não é uma obrigação, é um direito. Certo? Da mesma forma, para os ataques à distância, eu estou pegando essa carta aqui para exemplificar os ataques à distância, porque ela tem esse poder, certo? Da mesma forma, para os ataques à distância, pode ser na horizontal ou na vertical, nunca na diagonal, e essa distância, como eu disse, de até 3 espaços. Você pode tocar quem está encostadinho a você, com um espaço de vazio de distância, ou com 2 espaços de vazios de distância. O ataque à distância, ele nunca pode pular por cima de outra carta, certo? Uma carta, seja sua, seja do adversário, que esteja ali no meio do caminho entre você e o adversário que você pretende atacar, impede que o ataque aconteça, certo? Esse camaradinho aqui, por exemplo, poderia atacar esse adversário, mas não esse. Certo? O ataque nunca passa por cima de um adversário. Essa distância entre você e a sua carta alvo, né? A carta que você pretende atacar precisa ser realmente composta apenas de espaços vazios. E essa é uma outra utilidade da muralha. A muralha, além de servir como o espaço onde você vai ali, a partir dele vão surgir novas cartas no mapa, novas unidades no mapa, ele também serve aí como uma barreira de proteção, né? Você poder esconder as suas cartas ali por trás dele, nessa dinâmica dos ataques. Então, como é que funciona o ataque? Você escolhe a carta que está atacando, você escolhe a carta que vai ser atacada, desde que o ataque seja possível, conforme essa questão de distância que eu acabei de explicar, quem ataca de perto, quem ataca de longe, etc e tal. E aí você vai jogar uma quantidade de dados igual à quantidade da força de ataque da carta que está atacando. Nesse exemplo aqui, por exemplo, apenas 1. Esse outro aqui 3, esse outro aqui 1. Enfim, a quantidade de dados igual ao número mostrado aqui nesse círculo grandão, que é a força de ataque. Esse exemplo aqui, por exemplo, apenas 1. Você joga o dado. Um dado que tenha saído 3 ou mais é um ataque bem sucedido, causa um dano naquela carta que está sendo vítima do ataque. Um dado que tenha 2 ou menos, isso é 1 ou 2, é um ataque falhado, não causou dano nenhum. Nesse jogo não existe defesa. Só quem rola o dado é o ataque. 1 ou 2, o ataque falhou. 3 ou mais, o ataque deu certo. Ou seja, uma chance de 2/3 de chance do ataque dar certo e 1/3 de dar errado. E aí você vai ver quanto de dano. Cada ataque que deu certo, né? Cada ataque que foi 3 ou mais vai causar um dano
no seu adversário. Você vai verificar aqui o quanto de pontos de vida ele tem. Se a quantidade de dano sofrido for igual ou maior do que a quantidade de pontos de vida que ele tem, aquela carta é removida do campo e vem para o seu baralho de magia, certo? Esse baralho de magia aqui, ele vai sendo composto com as cartas do seu adversário que você derrota. Cada vez que você derrota uma carta adversária... Aqui eu fiz até o exemplo ao contrário, né? Eu fiz como se o Goblin estivesse atacando o Vagart. Só para o exemplo ficar bonito. Digamos que esse que atacou este outro. Então ele derrotou e essa carta do Goblin vem para o meu baralho de magia, certo? O baralho que eu vou... De onde eu vou tirar as cartas com os pontos de magia para invocar novos guerreiros para o mapa. Ele vai sendo composto pelos guerreiros adversários que você derrota, certo? Então, basicamente, fase de ataque é isso. Joga uma quantidade de dados igual à pontuação que o jogador tem aqui na carta, né? Que a unidade tem aqui na carta. 2 ou 1, né? 2 ou menos, o ataque falhou. 3 ou mais, o ataque deu certo. Aí você compara para cada dado, para cada ataque que deu certo, né? Para cada dado cujo resultado foi 3 ou mais, o seu adversário perde 1 ponto de vida. Se ele perder todos os pontos de vida que ele tem, morreu na hora. Se ele não perder todos os pontos de vida que ele tem, você marca usando essas fichinhas. Você coloca a fichinha aqui sobre a carta para indicar, cada fichinha dessa indica 1 ponto de vida perdido. Elas têm aqui um lado em branco, que representaria 1 ponto de vida, e do outro lado um número 3, né? Que representaria 3 pontos de vida perdido, só para não acumular uma quantidade muito grande de fichas sobre a carta, certo? Uma fichinha aqui com o número 3 equivale a 3 viradas para o outro lado para todos os efeitos. Então você realiza um ataque, jogou o dado, viu ali, causou os ferimentos ao seu adversário. Se foi suficiente para que ele perca o último ponto de vida, a carta vem para o seu baralho de magia. Se não for suficiente, você só coloca um marcador de ferimento, ou não, né? Se o ataque tiver sido mal sucedido, nem isso. E segue o jogo. Realiza, como eu disse, até 3 ataques, com até 3 cartas diferentes, cada uma delas seguindo essa dinâmica que eu acabei de explicar. Prestando sempre atenção em quem pode atacar de longe e quem só pode atacar de perto. E prestando atenção também nos poderes especiais das cartas. Como eu disse, não vai ter como eu explicar todos os poderes especiais de todas as cartas aqui, mas todas elas, sem exceção, têm algum poder especial que favorece o seu dono. Muitos desses poderes vão ser aplicados na fase de ataque, outros vão ser aplicados em outras fases, na fase de movimentação, por exemplo, mas sempre que você for utilizar uma carta, preste atenção no poder especial que ela traz. Vamos pegar só mais alguns aqui de exemplo, só para não dizer que eu não citei o exemplo de nenhum. Por exemplo, esse aqui, o Carniceiro, dos Goblins do Deserto. O poder especial dele é: se uma unidade destruída por esse carniceiro estiver para ser colocada em sua pilha de magia, coloque-a sob este carniceiro em vez disso. Sempre que um ou mais marcadores de ferimento estiverem para ser colocados nesta carta, descarte uma carta debaixo desta carta para evitar os marcadores de ferimento. O texto é comprido, mas a explicação é simples. Cada vez que essa unidade aqui, que é o carniceiro, derrota uma unidade adversária, em vez da carta ir para a pilha de magia, ela vem para baixo do carniceiro. E essas cartas que ficam aqui abaixo dele contam como ponto de vida extra. Cada vez que ele perderia um ponto de vida, você remove a carta que está por baixo dele e manda para o descarte. Então, basicamente, o poder especial desse camarada é esse. Todo mundo que ele derrota, todo mundo que ele mata, se transforma em ponto de vida extra para ele. E você marca esse ponto de vida extra colocando a carta por baixo da dele. Só um exemplo. Vamos pegar mais um aqui. Esse aqui, o Brutal. Após ferir uma unidade com um ataque deste Brutal, se a unidade não for destruída, você pode movê-la por até 3 espaços livres em linha reta. Ou seja, quando ele faz um ataque, se ele derrotar, ótimo, derrotou. Mas se ele não derrotar, ele tem o poder de empurrar aquela unidade que ele acabou de não derrotar, que ele acabou de atacar, em até 3 espaços livres. Só mais um. Esse aqui, Guerreiro, Combate Frenético. Ao atacar uma unidade comum, lembre sempre desses detalhes, né? Unidade comum, campeão, tudo isso tem relevância na aplicação dos poderes especiais. Ao atacar uma unidade comum com este guerreiro, se ele estiver no campo de batalha de seu oponente, some mais 1 a força de ataque deste guerreiro durante o ataque. Ou seja, a força de ataque dele é 1, mas soma-se mais 1, torna-se, portanto, 2, se ele estiver no campo do adversário. Ou seja, ele é uma tropa que fica mais poderosa quando ultrapassa o meio de campo e está atacando do lado de lá do mapa.
E assim por diante, como eu disse, são 34 cartas em cada baralho, cada uma delas, todas, tanto as de unidades quanto as de eventos, vão dar poderes especiais que você vai ter que ler e aplicar conforme está escrito. Então, finalizados esses ataques, né, depois que o jogador tiver realizado os seus até 3 ataques, não é obrigatório, com 3 unidades diferentes, resolve as consequências de todos esses ataques, a gente vai para a sexta e última fase, que é acumular magia. Nessa fase, o jogador vai pegar cartas da sua mão e ele pode baixar quantas cartas ele quiser da sua mão na sua pilha de magia. Ou seja, sua pilha de magia está com poucas cartas, como eu disse, a forma mais normal, digamos assim, ou a forma mais vantajosa de colocar cartas na sua pilha de magia é matando os guerreiros adversários. Mas se você está ali querendo dar um incrementado, aumentar a quantidade de cartas na sua pilha de magia, você pode, nessa sexta e última fase da rodada, desculpem aí, bati na câmera, nessa sexta e última fase da rodada, pegar quantas cartas você quiser da sua mão e jogar lá no seu baralho de magia. Às vezes uma carta ali mais fraca, que você acha que é melhor ela servir como magia do que ser colocada em campo como unidade, tem aí esse recurso, na sexta e última etapa, acumular magia. Um detalhe é que não existe reposição do baralho, certo? Se o seu baralho aqui de compras acabar, acabou. Então use com moderação essa etapa de acumular magia, porque se eu tenho, sei lá, 5 cartas na mão, eu coloco todas as 5 no meu baralho de magia, na próxima rodada eu vou puxar 5 para minha mão. Vocês lembram que na primeira etapa aqui você compra para sua mão tantas cartas quanto necessário para completar uma mão de 5. Então, se você abusar muito de ficar colocando cartas no seu baralho de magia, a velocidade com que você compra as cartas do seu baralho de compra vai ser bem maior e o seu baralho vai talvez esgotar mais cedo. E se ele esgotar mais cedo, paciência, você fica, não compra mesmo, não tem reposição. Você simplesmente vai pular a etapa de comprar e vai continuar jogando só com o que você já tem na mão e o que você já tem no tabuleiro. Então o jogador realiza essas 6 etapas, passa a vez para o seu vizinho, para o seu adversário, que realiza essas etapas também, e passa a vez para o seu adversário de volta, e eles vão assim se alternando, sempre realizando esse roteiro aqui do auxílio de jogador, nessas 6 etapas: comprar, invocar, jogar carta de evento, movimentar, atacar e acumular magia. Isso vai até quando? Isso vai até que um jogador derrote, destrua o invocador, o summoner, do seu adversário. É como eu disse, ele é como se fosse o rei do xadrez. Com a diferença que no xadrez o rei ele é uma peça mais defensiva, né? Serve só para você ficar se escondendo do adversário. Enquanto que aqui não. Ele é uma peça bem poderosa. Sempre o guerreiro mais poderoso da sua tropa, do seu exército, sempre é o seu invocador. Então não adianta você ficar com ele se escondendo durante a partida inteira, que você vai estar perdendo um recurso importante e valioso, certo? Ele às vezes vai precisar ser usado para atacar também. Mas, como eu disse, ele é uma espécie do rei do xadrez. Se ele morrer, você perde. O objetivo do seu adversário, seu objetivo, é derrotar, é matar o invocador, o summoner do seu adversário. Quem conseguir fazer isso primeiro, ganha. Então, basicamente, esse é o jogo. Falta só um detalhezinho para eu explicar, que eu acho que eu devia até ter explicado no começo do vídeo, mas enfim. Que é o seguinte: na primeira rodada, na primeiríssima rodada, apenas nela, para compensar uma possível vantagem que o jogador inicial teria, nós temos uma alteração que é o seguinte: a primeira jogada do primeiro jogador, ele vai pular as etapas 1, 2 e 3 e vai começar da etapa 4. Ou seja, ele não vai comprar nenhuma carta para a mão, vai trabalhar só com o que ele já tem na mesa. Não vai invocar ninguém, até porque mesmo que quisesse não conseguiria, porque na primeira rodada não tem carta de magia. Não vai jogar carta de evento e vai começar da fase de movimentação. Na prática também, como ele não tem nenhuma carta na mão, nem tem como ele realizar a etapa 6 também, né? Então, na prática, a primeira jogada do primeiro jogador vai consistir apenas nas etapas 4 e 5. E aí, da primeira jogada do segundo jogador em diante, aí sim, nós temos as 6 etapas acontecendo. Então, basicamente é isso. O que não dá para explicar, porque, como eu disse, dá só para fazer um exemplo ou dois, como eu já fiz, não dá para explicar em detalhes, são os poderes especiais das cartas, porque, enfim, centenas de cartas no jogo, e isso é justamente o grande charme, o grande destaque do Summoner Wars, porque as cartas de um exército, elas têm uma interação muito boa entre si, você começa a perceber, à medida que vai jogando, qual é a melhor forma de jogar com o exército A ou com o exército B, e você vai querer jogar com todos os exércitos, pelo menos uma vez, para se habituar e para ir descobrindo aí a forma ideal de jogar. O exército A é melhor contra o exército B, ou o B é melhor contra o C. Com o exército A eu preciso jogar de forma mais agressiva, com o exército B é melhor jogar de forma mais defensiva.
e você vai descobrindo aí as diferentes sutilezas dos diferentes exércitos, dos diferentes baralhos de Summoner Wars. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Summoner Wars. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir, seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.